Ora viva! Bora dar uma caminhada? Não me apetece. Música! O jornal aberto, a chave a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Piratas das caminhadinhas. Atenção, aventureiros do sofá, porque hoje trago-vos uma história tão épica, tão inacreditável e tão digna de um filme que, se fosse portuguesa, acabava com alguém dizer: opa, deixa lá isso, amanhã trato disso. Mas não. Isto aconteceu mesmo e envolve um velhote que achava que era um Indiana Jones, 300 mil pessoas a correr pelos montes, um poema confuso e um tesouro de 2 milhões de dólares enterrados a algures nas montanhas rochosas. Sim, 2 milhões. Enterrados num sítio que ninguém sabia onde era. Bem, tudo começa com o Forrest. E não é o Forrest Gump. Tudo começa com Forrest. Tem 58 anos, vive no Novo México e tem aquela vibe de arqueólogo que compra coisas no OLX. O homem coleciona artefactos raros, vende-os, troca-os, basicamente vive num episódio permanente dos caçadores de relíquias. Mas em 1988, a vida dá-lhe um estalo. Diagnóstico de cancro terminal. Os médicos dizem-lhe que tem 20% de hipóteses de viver 3 anos. E Forrest pensa: epá, 20%? Isso é tipo a probabilidade de um português cumprir a dieta depois de dezembro. Desesperado, decide que vai morrer de forma artística. Quer levar consigo alguns dos seus artefactos mais valiosos para que um dia alguém o encontre e pense: uau, que cena poética! Ou quem é que enterra o ouro no meio do mato? Então, compra uma caixa especial, mete lá dentro 2 milhões em ouro, jade, anéis antigos, uma espécie de tesouro do pirata reformado. Mas Forrest não morre. O cancro entra em remissão, ele fica radiante. Ainda bem. Vamos avançar até 2010. O Forrest tem neste momento 80 anos e lembra-se do plano antigo. Decide que vai mesmo esconder o tesouro na montanha para incentivar as pessoas a sair de casa e explorar. Porque, aparentemente para ele, incentivar exercício físico envolve enterrar milhões no mato. Vai até Yellowstone, enterra a caixa, volta para casa e escreve um livro, que tem o tema The Thrill of the Chase, que é uma autobiografia, caça ao tesouro e um poema enigmático. E pronto, a partir daí o caos começa. A história espalha-se e de repente milhares de pessoas estão a ler o livro, a analisar o poema, a ver entrevistas do Forrest ao pormenor, tipo: reparaste que ele piscou o olho esquerdo quando disse montanha? Isso é uma pista. Chegam ao ponto de usar software para analisar microexpressões faciais do homem. Estamos a falar de gente que devia de estar a pagar as contas, mas está a fazer CSI ao velhote. Em poucos anos, cerca de 300 mil pessoas estão envolvidas na caça ao tesouro, mas ninguém encontra nada. Zero, níqueles, rabanetes, isso tudo. E pior, as montanhas são perigosas. Por isso, algumas pessoas sofrem acidentes graves e a polícia teve que intervir e pedir ao Forrest para acabar com aquilo. E o Forrest, de forma digna, responde: nah. Foi nesse momento que entrou em cena o Jack. Bem, quem é o Jack? O Jack tem 30 anos, é um ex-estudante de medicina, ele está no Twitter a fazer scroll como qualquer pessoa normal
e vê a história do tesouro e pensa: 2 milhões? Eu também quero brincar. Só que há um problema. O Jack não é aventureiro, não é explorador, não é nada disso, mas é inteligente e acredita que consegue resolver o puzzle. Por isso, acaba por mergulhar no mundo dos blogs, fóruns, teorias, mapas, entrevistas e lê o livro do Forrest tantas vezes que já deve saber o cheiro de cada página e percebe uma coisa brilhante. O pessoal está a complicar. O Forrest não é assim tão profundo. O homem escreve como quem manda SMS. Então decide ir sozinho, sem grupos, sem teorias malucas, sem gente a dizer acho que é para a esquerda. Não, nada disso. Então ele começa a procurar, mas sofre muito. Arranhões, cansaço, sede, frustração. Há dias em que se senta no meio da floresta e chora, tipo: porquê é que eu não fiquei a estudar anatomia? Mas continua por 2 anos. 2 anos, até que finalmente percebe que o tesouro está em Yellowstone e encontra o local exato. Passa 25 dias a vasculhar a zona e um dia, lá está, o baú, o verdadeiro, o tesouro de que tanto se falava. Jack fica em choque, provavelmente a pensar: eu não acredito. Por isso, pega no carro, conduz até Novo México e diz ao Forrest: encontrei! Deve ter sido mais ou menos assim. Forrest fica felicíssimo, anuncia ao mundo e o mundo fica furioso. As pessoas que procuravam o tesouro começam a dizer: isto é mentira! É um esquema! Ele nunca enterrou nada! Isto foi combinado? E Forrest passa a ter stalkers, ameaças, gente a invadir-lhe a casa à procura do ouro. O homem só queria incentivar caminhadas e acabou com uma novela mexicana. Infelizmente, pouco tempo depois, Forrest morre aos 90 anos e o Jack, anos mais tarde, vende o conteúdo do baú por 1,3 milhões de dólares. E o baú? O baú era... bem, parecia comprado numa feira medieval. Enfim. E pronto, meus aventureiros. Esta história ensina-nos várias coisas importantes e vou começar a numerá-las. Primeiro, nunca subestimem um velhote com demasiado tempo livre. Segundo, se enterrarem 2 milhões no mato, preparem-se para o caos. Terceiro, nunca confiem num poema com instruções de GPS. E por último, se forem procurar tesouros, levem água. Muita água. E lembrem-se, se querem aventura, vão fazer uma caminhada. Se querem emoção, façam bungee jumping. Mas se quiserem 2 milhões, opa, força, porque o Forrest já não está cá para vos ajudar. Enfim, materialistas, pá. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando